só um pouquinho. Galerinha, olha só. Eu deixei muito claro para vocês a minha revolta com a qualidade da aula passada da Física C. Eu fiz um pedido para a galera do primeiro A, do terceiro A agora, e faço para vocês também. Eu odeio ser grosso quando o aluno me pede para fazer alguma coisa, mesmo que não exista esse espaço para um terceirão, com esse nível de alunos que nós temos, e com a correria que nós temos pela frente, é quase humanamente impossível a gente fazer exercíciozinho. Por isso tem um apoio, exceto se nós, a partir da semana que vem, fizermos aula do século XXI, certo? Que eu tenho experiência, sou um cara romântico. Eu tentei, durante 10 anos eu tentei fazer isso. Eu nunca peguei uma turma que eu cheguei, vamos lá galera, com honestidade, quem é que leu a apostila? Geralmente 5 ou 6 levantam a mão numa turma enorme. Por isso que eu me deprimo e dou a aula de leitura de apostila que o pai paga e não ganha, certo? Mas se vocês amadurecerem e conseguirem ler poucas páginas para a aula que vem, vocês vão ter uma aula moderna e aí vocês podem começar a pedir exercício na aula. Aí vai ser foda, vocês vão dominar o mundo. Então tu vê, a colega não fez por mal quando ela pediu o exercício na aula passada, mas vocês receberam menos matéria do que o 3A. Se tu for olhar lá o vídeo, vai ver, a aula do 3A terminou com uma coisa nova que aqui a gente não ganhou. Então cuidado galera com essas perguntas bem no início da aula que podem engessar a aula. Hoje, por exemplo, tu vai ficar calmo, tu vai deixar eu ler a apostila pra ti, arcaico, nojento, ler a apostila pra ti, e aí depois eu vou fazer exemplo e vou sugerir exercício pra vocês. E eu preciso dar essa aula toda, porque lá eu consegui dar uma aula, nem a boca foi, mas foi melhor que aqui, então relaxa. Isso aqui é a lei de Coulomb, que é para calcular atração ou repulsão entre cargas. Show! O problema é que só isso não me serve. Só isso não me serve. Porque eu sei que em volta de uma carga elétrica existe algo acontecendo, algo invisível. Algo que a gente chama de campo elétrico. Para que a gente possa medir um campo elétrico, primeiramente eu te mostrei essa ideia. Nós fizemos uma experiência como essa, ó. Eu não conhecia a carga elétrica, eu não conhecia a distância. Respira fundo, amigo. E aí eu queria saber o campo elétrico no ponto X. Eu fiz um experimento. Eu usava um dinamômetro para medir força e botava uma carga de teste. Dobrando a carga, dobrava a força, lembra? Foi daí que os cientistas tiveram a ideia de calcular campo elétrico através desta definição de campo elétrico. O problema é que isso é caro, isto não é prático, isto é uma porcaria no dia das pessoas. Tu imagina, o técnico teria que vir aqui calcular o campo elétrico aqui, o campo elétrico aqui, o campo elétrico ali, para saber que essa sala é segura para ser utilizada por alunos. Mas certamente o fabricante da lâmpada, o fabricante do projetor e da câmera tinha uma outra técnica não experimental para calcular campo elétrico. Era isso que eu tentava te mostrar na última aula. Então, peraí, vamos supor que eu conheça a distância, eu conheço a carga geradora do campo e quero saber qual é o campo elétrico no ponto X. Só que eu não quero fazer uma experiência. Eu quero calcular teoricamente. Peraí, deixa eu ver, como é que se calcula campo elétrico? Tu pega a força, divide pela carga de teste que tu usou. Mas como é que se mede uma força elétrica? Como é que se calcula uma força elétrica? K vezes Q1 vezes Q2 módulo dividido por... Dividido por quê? Botei o F em cima, né? Isso aqui tudo é o F. E o Q está ali embaixo. Se esse aqui é Qzão, então uma das cargas de cima é Qzão. Se eu botei uma carga de teste ali no ponto X que é Qzinho, então eu não preciso mais chamar de Q2. Qzinho dividido por Qzinho, corta. Na verdade seria uma divisão de fração, né? A primeira vezes versus a segunda. Para um Qzinho ficar em cima e um Qzinho ficar embaixo. E cortar não existe na matemática, tá? A verdade é que Q dividido por Q dá 1, que é o elemento neutro da multiplicação. É por isso que corta, não existe. O professor que fala corta, ele está fudendo com o cérebro do aluno. Corta. Que merda de cortar que não existe. Por isso que muitos de vocês estão com matemática básica podre, porque foram mentindo para vocês. Eu já estou falando desse período de aula. Para de mentira. Cuidado com isso, hein? Mas tudo bem. Corta. Corta porcaria nenhuma. E x é igual K vezes Q. Oh! Que show! Basta eu conhecer a constante eletrostática que está aqui. Basta eu conhecer a carga geradora. E basta eu conhecer a... Eu calculo o campo elétrico sem fazer experiência.
experiência nenhuma, sem ter que ir lá botar uma carga de teste, medir a força. Quer dizer que a partir de hoje, tu vê, cara, quanto tempo eu demorei para deduzir a fórmula, cara? Eu não consegui na aula passada, cara. Eu sou muito incompetente, né, cara? Não consegui fazer isso numa aula toda. Eu sou um bosta, cara. Agora, olha só. Temos duas formas de calcular campo elétrico. Esta é pela definição. E esta é uma fórmula que ganha o seguinte nome. Campo elétrico gerado por uma carga. Meu Deus, professor, que nome, hein? É. Mas é um nome justo, né? Campo elétrico gerado por... É, né? Por que é um campo elétrico gerado por uma carga? Porque aqui só tem uma carga. Que simples, né, cara? Professor, qual que eu vou usar? Se ele falar em... Aí tu usa a definição. Se ele der a... tu usa outra. Né? A galera sempre fica, eu não sei qual que eu uso. Não me mente. Ou tu não sabe ler, ou tu não estudou. Porque tá bem claro, ó. Tem F, tem Q, usa essa. Tem Q e D, usa aquela. É óbvio. Mas não quer dizer que tu vai entender o que tu estás calculando, porque tu aprendeu hoje isso. Como é que tu vai no teu coração estar confiante? Tu vai estar com uma interrogação no coração, como eu tive durante anos fazendo continha. Eu calculava e acertava. O que era aquilo? Não sabia. Demorei anos para fazer parte do meu coração a ideia de campo elétrico. Hoje eu acordo de manhã campo elétrico, eu sei o que é. Mas nos primeiros 5 anos eu não sabia, eu só sabia calcular. Agora olha que interessante. Isso tudo tu poderia ter ido na tua apostila e tu teria aprendido muito mais. Aí eu já poderia começar a fazer o exemplo. Lá no 3A eu já comecei com o exemplo, porque na aula passada eu consegui contar essa historinha para eles. Historinha que nem todo mundo vai ser ajudado por essa historinha. Agora, o exemplo é muito mais interessante. Olha por que surgiu essa nova fórmula em nossas vidas. Olhem por quê. Pois não. Galerinha, o que é o Qzão aqui? É a carga, é a quantidade de carga que está presa ali, ó. É isso aí. O que é o D, galera? Distância. Pois é, a distância. Começou só aquele K sempre vai ser daquele valor, né? O K é a constante eletrostática, vai ser sempre aquele valor. Legal, né? O que ali era em módulo. Obrigado. Olha só que atenção bacana da colega, ó. É em módulo, obrigado. Emanuele, salvou a pátria. Muito bom. Galerinha, olha só. Eu tenho duas cargas, tá vendo? Uma carga de 6 vezes 10 a menos 3 a 3 metros do ponto G. Quem é que está ali no ponto G, professor? Ninguém, cara. É só um ponto que eu marquei ali. Ponto G. Gostoso, ponto G. Aqui, olha só. Essa carga negativa é menos 8 vezes 10 na menos 3 coulomb, certo? E olha o que eu estou querendo saber. Eu quero um campo elétrico resultante no ponto G. Eu não quero um campo elétrico gerado por 1 e gerado por 2. Eu quero o campo total, resultante. Pois é, infelizmente não é só somar. Primeiro, nós vimos em aulas anteriores que o campo elétrico gerado por uma carga positiva aponta para fora dela. Hoje nós vamos revisar isso. E1. Tudo bem, galera? Vai ter um campo elétrico gerado pela carga 2 que aponta para onde? Eu quero ver. Aponta para onde? Para baixo porque é negativa. Lembra que a gente desenhava as linhas de campo para positiva era afastando? Para negativa era aproximando? Tu viu como evapora da mente quando a gente não revisa? Ontem a gente fez mais exercícios. Não apoio, né? Não apoio. Mas eu digo, o cara que só assistiu isso semana passada e não tocou na apostila, sabe, pai? Além de o pai ser culpado, óbvio que o pai tem que tutoriar esse estudo, tu também é muito culpado, né, cara? Porque tu que quer saber quanto é que tu quer ganhar na vida, o que tu quer ser da vida. Quer ser um médico foda? Assim, do jeito que tu tá indo, não vai. Quer ser um advogado foda? Não vai. Professor, mas é física. E daí? Tu não percebeu que o cérebro é um músculo? Tá? Então fica ligado, cara. Tu vê, tu não podia ter esquecido disso, que é o beabá do beabá do beabá que a gente estudou na aula passada. Mas tudo bem, passou. Então, ó, engraçado, eu não sei se a aula do 3A está sendo melhor ou eles estão estudando mais, porque a galera lembrava no 3A. Não era um ou outro, não, vários me acompanhando aqui, fazendo com o dedinho na posição certa. Estou um pouco preocupado.
Observem que por eu ter fabricado esse problema, eu fiz com que essas direções fossem perpendiculares. Teve um cara lá no 3A que falou paralela nessa hora. Me deu medo. Mas vocês não podem reclamar, vocês não podem rir que vocês estão aparentemente um pouquinho pior. Então tem que ficar na tua também. Agora olha só, eu tenho certeza que vocês conseguem calcular o E1, porque é só jogar na... Pelo amor de Deus! Vamos ver quanto é que é o campo elétrico 1. Vamos ver. 9 vezes 10 na 9, carga 1. 6 vezes 10 na menos 3, distância 1. 3 ao quadrado, 9 dividido por 9 não corta, dá 1. 6 vezes 10 na 6. Qual é a unidade de campo elétrico? Newton por Coulomb. Pô, professor, como é que tu lembra disso? Está aqui, ó. Força em Newton, carga por Coulomb. Se eu esqueço, eu olho para a definição e lembro, Newton por Coulomb. Então não é que eu lembro de tudo, que eu sou gênio, que eu tenho cérebro de elefante. É porque eu penso no que eu estou fazendo. Ah, tá lá a origem. Como? Desculpa. Não, o elefante, para a galera que estudou um pouquinho de biologia, sabe que ele tem uma memória estupenda. Se um cara machucou um elefante há 30 anos atrás, se esse cara aparece na frente do elefante, o elefante fica nervoso e quer matar o cara. 30 anos depois de ter sido agredido, uma só vez pelo cara. Se ele faz carinho, sempre carinho, basta avacalhar uma vez com o elefante e pode passar 50 anos, o elefante vai lembrar desse filho da puta. Foda, cara. Na verdade, galera, olha só que pergunta bonita que está desviando a aula. Os animais têm consciência, professor? Na verdade, a primeira coisa que tem que se perceber é que a consciência é uma criação humana. Nós chamamos isso que nós temos de consciência, certo? Cada animal tem uma protoconsciência, algo que é quase uma consciência, né? Certo? Mas essa história de sermos conscientes de os animais burros, a gente não conversou com o animal para ver como é que ele pensa, entendeu? Então é criação humana, criação humana. Galerinha, olha só, foi difícil calcular o E1? Então faz o E2, quero ver. Fala que escreve. E2, K, Q2, sobre D2 ao quadrado. Entendeu? Vamos ver, aqui, Não, no desenhozinho. Ô, professor Tanso, 3 metros. Valeu. tá. 9 vezes 10 na 9, parabéns pela participação. Módulo menos 8. Módulo de menos 8 vezes 10 na menos 3. 3 ao quadrado. 9 dividido por 9 dá 1. Módulo de menos 8? 8. 10 na 9 com 10 na menos 3. Eu tenho certeza que essa parte é like pra galera, colocar no mirozinho. Por mais que o teu coração não saiba o que é 8 vezes 10 na 6 Newton por Coulomb, que ele fica inseguro. Claro, aprendesse ontem essa porcaria, como é que tu queria que tivesse no teu coração isso? É a mesma coisa que aprender alemão ontem, e aí tu já sair falando fluente. Olha, não, estou entendendo alemão, o alemão está no meu coração, o professor me ensinou. Não existe isso, é uma linguagem nova, tem que dar tempo para a coisa, né, se sedimentar. Porém, se tu sabe o tamanho desse vetor e o tamanho desse vetor, mesmo com o primeiro ano do ensino médio apenas, tu já deveria saber somar esses vetores, que não é só somar. Porque vetor não é que nem grandeza escalar. Tem que fazer a soma vetorial, pontilhada paralela, desenha o vetor resultante, ER. O que eu faria para achar o ER? Tio Pitch, Pitágoras. Vocês conseguem perceber que dá para eu formar um triângulo retângulo redesenhando os vetores? Olha lá, esse é o E2, esse é o E1, esse é o ER. Como é um triângulo retângulo, eu posso dizer que ER ao quadrado é E1 ao quadrado mais E2 ao quadrado. O aluno que teve o ensino médio, o ensino fundamental e médio legal, ele não faz a conta, ele percebe que se os catetos são 6 e 8, a hipotenusa é 10. Então ele já responde 10 vezes 10 na 6. Se ele tem matemática básica normal, não é gênio, tá? Para fazer de cabeça, é porque ele está acordado. Ele vai lá 6, 8, 10, responde. Como eu sei que muitos de vocês estão com matemática básica apodrecida e eu tenho esperança de salvá-los, vamos fazer a conta. 6 vezes 10 na 6 ao quadrado, mais 8 vezes 10 na 6 ao quadrado. ER ao quadrado, 36, 10 na 12, ó como o amigo domina a propriedade. 64, tá bonito. Potência de potência, multiplica os expoentes, 10 na 12. ER ao quadrado é igual a 36 com 64.
100 vezes 10 na 12, porque é 36 coisas, mais 64 coisas, dá 100 coisas. Extraindo raiz dos dois lados. Me perdoem, meus queridos, eu quero que vocês me acompanhem. Muita gente do Brasil todo assistindo. Cara, e assim, ó, meus maiores espectadores não são vocês. Não são alunos meus, isso me apavora. É galera de fora que fica assistindo. É incrível. E aí, o YouTube é foda, né, cara? Tem galera do México, da Espanha. O cara que é brasileiro está estudando lá, né? Não tem o que ver. É muito legal isso. E eu digo, cara, o cara que assiste pela internet, ele aprende mais do que ao vivo. Na internet tá a tua tela, o teu mouse e tu. Aí tu só tu assistindo. E aqui não, tá cheio de gente, o coleguinha do mal te cutuca e tu quer conversar com ele. Fode tudo. É a pior maneira de ler a apostila na frente da galera, lembra? Então, ó, raiz dos dois lados, ER ao quadrado é raiz de 100, 10 na 12. Raiz de 100, 10. Raiz de 10 na 12, né? Só dividir 12 por 2, 10 na 6. Não vai dizer que não é humilhante o cara que olha isso, 6, 8, 10. Professor, não é melhor daí só juntar aquele 10? Bobagem, né? Pra ficar na noção científica, né? Professor, olha só, usando essa dedução do quadrado de 3, 4 e 5, mas se eu supondo que o 10 não tivesse na 10 na sexta e o 10 na quarta, eu não daria pra fazer, tem que fazer a conta. Ó, que a colega está dizendo o seguinte, ó, 3, 4, 5, o famoso triângulo pitagórico, né? Então se aparece outro triângulo na tua vida, que é assim, ó, 1,5, 2,5, quem é que vai ser aqui? 2, porque foi tudo dividido por 2, é assim que a gente fabrica, tá? Os Pitágoras que botam no vestibular. A gente pega o Pitágoras idiota, 3, 4, 5, e a partir dele cria outro. O aluno que está ligado nisso, ele nunca mais faz Pitágoras na vida, né? Ele faz por estabelecer triângulo, ele olha e responde instantaneamente, parecendo um gênio, enquanto o outro está quadrado. Claro, óbvio. Isso, ó, e não é normal você chegar no terceirão sem essa consciência. Isso a gente exercita no fundamental. Tu imagina, olha só o que eu estou te dizendo, eu não quero te ofender, eu quero que tu caia na realidade. Muitos de vocês têm uma matemática básica pior que a de alunos de fundamental. E tu está querendo aprender física, é por isso que tu está achando difícil. Não é porque física é difícil, é porque te corromperam, é porque mentiram para ti. Não, querido, pode passar de ano, tá ótimo. E tu não estava, tinha que ser reprovado em matemática. É a corrupção do país te atingindo. Vamos salvar esse país, cara, não deixa acontecer com teu filho. Acompanhe a vida educacional do teu filho e se um dia tiver que reprovar, vá na escola e peça, reprovem meu filho, não que passe o teu filho. Porque pai que faz isso é inimigo, não é pai. Meu filho não vai reprovar. Vou tirar do colégio. Isso é inimigo, não é pai. Não é pai, é inimigo. Não gostou, pai? Vem conversar com a gente que a gente explica a educação pro senhor. Então, olha só. Foi muito foda o que eu falei? Tô pegando pesado, né, galera? Olha só que foda. É light, só que tu vai ter que exercitar. Não é que tu vai sair dali hoje sabendo, mas agora tu pode detonar todo o volume 1. Com isso eu encerro o volume 1. Tu pode detonar o volume 1. Eu, se fosse teu pai, eu queria que tu tivesse um caderno de física C, separado da física B e da física E, uma coisa meio óbvia, embora a gente fique emendando uma física na outra, não sei como. E eu gostaria que tu colocasse página tal, exercício tal e tentasse resolver. Tivesse um certo ou um errado do lado. Se tivesse errado, eu não queria ver apagado o teu erro, eu queria ver o teu erro e queria que tu corrigisse embaixo, para na hora de estudar tu pudesse comparar. E aí volta e meia eu ia pedir, filho, deixa eu ver como é que está o teu caderno de física C. Eu ia ver o volume de exercício que está fazendo. Não está fazendo exercício? Me dá o teu celular, me dá o teu iPad, me dá o teu Xbox, vou desligar a internet do teu quarto, seu imaturo. Aí na hora que o caderno começar a se encher de exercício, que tu vê que o teu filho está indo do lado da luz, está ficando honesto, tu devolve o celular. Um tempo depois, talvez tu deixe a internet no quarto dele, que é um delírio, tá, pai? Nessa cidade eles não podem ter internet no quarto, porque ele fica até de madrugada na putaria e ele não estuda, certo? Dorme de madrugada, fica que nem um zumbi na sala. É isso, pai. Nessa cidade não dá pra ter privacidade da internet no quarto, a galera não entende isso. Que loucura, né? Agora vamos dar uma palhinha do volume 2.